Olá, estou aqui novamente para gravar mais uma microaula para vocês. E hoje a nossa microaula vai ser sobre calor, propagação de calor, do calor. O que é calor? Calor é a energia térmica que passa de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ou seja, é uma energia que está sempre em trânsito, se movimentando. Agora nós vamos falar sobre a propagação do calor. Ocorre através de três processos: condução, convecção e irradiação. Agora nós vamos falar individualmente de cada um desses três. Exemplos de propagação de calor por condução térmica. Temos aquecimento de uma barra de metal, aquecimento de uma colher de metal pousada numa panela, aquecimento do cabo de metal de uma panela, aquecimento de uma xícara de chá ou café, aquecimento da roupa pelo ferro. Condução térmica. Condução ocorre entre dois corpos sólidos com temperaturas diferentes que são colocados em contato. Por exemplo, uma barra de metal. Como vocês estão vendo aí, né? A gente segura numa barra de metal sobre uma chama. Alguns minutos, sentimos que a temperatura da barra está aumentando. Quando nós sentimos que essa temperatura está aumentando, a gente vai soltar a nossa mão, porque senão vai queimá-la. Nós não vamos aguentar essa temperatura. Aí, por isso que a gente vai soltar a mão da barra de metal. Outro exemplo, aquecimento do cabo de metal de uma panela. Quase a mesma situação, né? A gente bota essa panela no fogo, aí vai aumentando essa temperatura nessa panela, né? E a gente não consegue aguentar o cabo dessa panela, que vai aumentando, e a gente não aguenta. E se a gente for pegar, é sujeito a nos queimar. Exemplos de propagação de calor por convecção térmica. Aquecimento de líquidos numa panela, geladeira e congelador, ar-condicionado, aquecedores e corrente de ar atmosférico. Convecção térmica. Convecção ocorre em corpos que sejam fluidos, como a água e o ar. Nesse caso, a movimentação de matéria e de fluidos com temperaturas diferentes. Por exemplo, temos aí uma fogueira aquecendo as nossas mãos. Temos a chaleira aí, né, com a água quente, que quando essa água está no fogo, próxima do fogo, a água próxima do fogo ela vai subir. A água quente ela vai subir e a água que está em cima vai descer, que é a água fria. Então, vai haver essa corrente de convecção. E temos o ar-condicionado, né? O ar-condicionado o ar-condicionado, para produzir melhor resfriamento, deve ser instalado na parte superior das paredes, porque o ar frio sai para cima e, como é denso, desce, enquanto que o ar quente sobe, e então a refrigeração do ambiente é mais eficiente. Exemplos de propagação de calor por irradiação térmica. Energia solar, placas solares,
assar alimentos no forno, fogo das lareiras e estufas das plantas. Irradiação térmica. Irradiação. Única forma de calor que se propaga sem necessidade de um meio físico. É como a luz e o calor do Sol chega ao planeta Terra, passando pelo vácuo do espaço. Por exemplo, nós temos aí a placa solar. Ela recebe diariamente a irradiação. Agora que nós estudamos sobre o calor e a propagação do calor, nós vamos fazer algumas questãozinhas agora. Questão 1. O calor é uma forma de energia sobre a qual é correto afirmar. A. É definido como sendo a energia mecânica média contida em um corpo. B. É definido como sendo a energia cinética total contida em um corpo. C. É definido como sendo a energia que flui entre corpos devido à diferença de temperatura desses corpos. D. É definido como sendo a energia elétrica média das moléculas de um corpo. E. É definido como sendo a energia potencial gravitacional de um corpo. Qual você acha que é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra C. Vamos para a segunda questão. Marque a alternativa correta a respeito do calor. A. Grandeza física vetorial, motivada pela diferença de temperatura entre dois corpos. B. Grandeza física escalar, que indica a vibração molecular. C. Grandeza física adimensional, que indica a temperatura da substância. D. Grandeza física escalar, motivada pela diferença de temperatura entre corpos. E. Grandeza física unidimensional, que indica se um corpo está quente ou frio. Qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. Selecione a alternativa que supre as omissões da afirmação seguinte. Qual dessas aí você acha que é a correta? A letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Primeira alternativa, o calor do Sol chega até nós por. Segunda alternativa, uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol. Alternativa 3. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por. Qual é a correta? A correta é a letra C. Radiação, menos e condução. Julgue as afirmações a seguir. Primeira afirmação. A transferência de calor de um corpo para outro ocorre em virtude de diferenças de temperatura entre eles. Segunda afirmação. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Alternativa 3. O processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Estão corretas A, B, C, D ou E? Qual vocês acham a afirmação correta? A correta é a letra D. Afirmação 1 e 3. A 2 não é correta por quê? Porque ela não propaga
ou porque não ocorre apenas no sólido, elas não ocorrem pelo sólido, ela ocorre pelo líquidos e gases. E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada!